Neemias capítulo 8, verso 10. Um texto bastante conhecido que nós vamos refletir nele nesta noite. Diz assim, Neemias 8, 10. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou como em muitas outras traduções, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos orar. Pai, continue conosco neste tempo de comunhão, de adoração, e agora nós queremos também ouvir a Tua palavra. Então ajude-nos a entendê-la, a nos engajarmos com ela e sermos transformados um pouco mais à semelhança de Seu Filho Jesus. Pois oramos no nome dEle, cremos e esperamos nele. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós vamos concluir nesta noite esta série que durante todo o mês de janeiro, chamada Chegou 2018, nós refletimos. E eu disse no início da série, em algumas outras vezes, que o intuito desta série de mensagens era nos preparar para um ano com significado. Você que perdeu alguma dessas mensagens, elas estão todas online no nosso canal do YouTube, basta você ir lá e assistir. Eu tenho certeza que vai fazer um bem danado para a sua alma, porque propositalmente nós trabalhamos alguns temas que eu acho que são temas essenciais para encarar a vida, para encarar o ano, para encarar das possibilidades que nós temos com todo o novo ano, para encarar os dramas que nós vivenciaremos neste ano. Então, gaste um tempinho essa semana, faça isso que você vai ser abençoado com isso. E hoje o tema que eu dei para essa última conversa foi força pela alegria. Eu decidi sorrir ao invés de chorar. E eu começo com uma primeira pergunta. Você já pensou o que a alegria pode fazer por você? Você já pensou qual é o poder da alegria, e não só da alegria que eu dou uma risada quando estou diante de alguém engraçado, ou de um stand-up, ou de uma comédia, ou de alguma cena que me fez rir, da alegria, falando ela no geral, da alegria como parte da vida, da alegria como a minha decisão de viver, como eu disse, eu decidi sorrir e não ficar chorando. Isso não tem nada a ver com positivismo. Isso não tem nada a ver com eu vou criar dentro de mim um ser mega super otimista que não enxerga catástrofes. Não é nada disso, porque as catástrofes existem. Hoje, nessa manhã nós falamos sobre o caos, quando o caos chega até nós. Então não tenho problema com isso, nós não temos problemas com isso. Mas da alegria como um método, como algo que eu encarno, que eu percebo, que eu presto atenção, que eu deixo esta alegria crescer dentro de mim e eu gero espaço, gero tempo para esta alegria ser exercitada, para que ela tenha um momento em que eu saiba que aquilo me faz sorrir, que aquilo outro me faz feliz. E aí eu olho para isso como algo que pode encher e nutrir a minha vida. E aí eu vencer, eu viver, eu encarar os desafios, encarar os momentos leves também com alegria na minha vida. Porque a alegria, sim, ela pode gerar em mim uma força. Assim como a tristeza gera uma força que me leva para baixo. São poucos os que da tristeza transformam em fonte e significado. É interessante isso, que se você estudar, analisar o pensamento europeu, britânico, americano, você vai ver muitas e muitas histórias de pessoas que, uma vez que eles se encontraram com profundas tristezas, eles fizeram desta tristeza um canal para colocar toda aquela tristeza e gerar a alegria no outro a partir da tristeza que ele sentiu. E você tem N organizações, N ONGs, que foram resultado de tragédias, por exemplo. Então aconteceu uma tragédia com um ente querido, aconteceu uma situação difícil de sobrevivência de vida, e eu pego aquilo que fez todo mundo chorar e transformo num objeto da possível alegria do próximo, porque a dessa pessoa que fez, ele ficou com a dor.
Mas Ele vai transformar essa dor em um canal de vitória, de alegria para o outro. Porque a alegria, mesmo quando aquele que perdeu, que deixou de ter, que foi vencido por algum drama, muitos exemplos nessa área, por exemplo, dos que foram vencidos pelo câncer e pela o desejo de levantar mais dinheiro e renda para as pesquisas, por exemplo, para tentar descobrir mais soluções para o câncer. Tem uma infinidade de pessoas e organizações trabalhando dessa forma. E geralmente sempre tem alguém lá que viveu esse drama, que enfrentou esse drama e aí fez da sua vida um canal para que pudesse socorrer o outro. Então a alegria, ela pode nutrir a minha força, a alegria pode dar para mim a adrenalina que eu preciso, ela pode ser para mim um canal de ver o outro sorrir, e vendo o outro sorrir, aquilo vai reverberar na minha vida, e eu vou me alegrar com isso, e aí é um ciclo que eu dou e recebo, eu dou e recebo, eu dou e recebo, e assim eu continuo a viver. Assim sendo, a alegria, ela pode influenciar a minha rotina, ela pode fazer da minha rotina algo mais leve, a ausência dela pode fazer da minha rotina algo extremamente pesado. Há quem diga, com todos o suporte das pesquisas, do favorecimento que o sorriso tem, não só na musculatura facial, que é o contrário do enrijecimento da cara feia, em relação à minha força para enfrentar a vida. A alegria influencia a minha rotina, ela influencia a minha forma de enxergar as coisas, ela influencia o meu contato pessoal, o meu desenvolvimento de amizades. Você já deve ter sentido, com certeza, um pouco de apreensão de ficar amigo de alguém que tinha uma cara extremamente fechada. Todos nós somos assim. Nos primeiros encontros, a primeira impressão é que fica, geralmente é baseado no poder do sorriso ou da ausência dele num encontro entre pessoas. Se você foi bem recebido com um sorriso, você sente desejo de, deixa eu cutucar mais uma vez, e aí tudo bem. E o contrário disso também é verdade. Se a pessoa foi extremamente séria, não estando infeliz ou nada, mas o jeito dela, você já fica, não, tem cara de chato. É mais ou menos assim que a gente já põe o label, já põe o rótulo imediato. A alegria influencia também nos nossos relacionamentos. A relação da alegria com a disposição, então, é porque, de uma certa forma, parece que ela gera uma proatividade. Parece que ela gera em mim uma forma diferente de ver. Eu consigo ver qual vai ser o resultado do meu empreendimento de energia e de força, e consigo sorrir com a possibilidade daquela vitória. Quando eu comecei a correr, eu senti essa alegria. Um dia, andando nos ônibus lá de Londres, eu estava passando lá por Trafalgar Square, e daqui a pouco comecei a chorar de alegria. Nunca me esqueci desse dia, porque eu, um ser que nunca tinha corrido na vida, comecei a correr. Inventei a loucura de fazer, um cara que nunca correu vai fazer a São Silvestre. E eu percebi naquele dia do ônibus que eu ia conseguir. Pode parecer uma besteira para você que corre, é maravilhoso, mas para quem nunca correu, é um drama. Você fala, não vai dar. E tem um bando de gente sentada aqui, não tem, que está com dor no joelho já. Nessa hora já está pensando, não, é meu joelho, é minhas costas, é minha mãe, seja lá o que for. E quando eu percebi que ia dar para encarar, eu chorei de alegria. Falei, puxa, eu vou conseguir, eu não tenho mais medo, eu vou do começo ao fim, vai ser devagar, lá na Brigadeiro vai ser lento, mas eu vou, e aquilo me deu uma alegria danada. Mas eu sabia que eu tinha que treinar pra caramba, eu tinha uma bula na minha mão, eu tinha 4 treinos por semana para fazer, eu tinha algumas pessoas me dando todo o suporte, dizendo, se você não fizer assim, cara, é perigoso, não faça isso. Eu lembro que antes da minha corrida, um cara morreu na Inglaterra na linha de chegada. Aí todo mundo, tá vendo, pastor? Você vai morrer, olha o inimigo aí. Eu, não, calma, não vou morrer, não. Mas teve uma pressãozinha ali, santa, ali, de que eu pudesse morrer também na primeira corrida, né? Mas a alegria de pensar no fim trazia a proatividade do encarar o suor. Então a alegria, ela influencia, ela adiciona, ela faz acumular mais força, ela mexe com a minha disposição. Mas também, sim, concordo, tem momentos que a alegria parece nada poder fazer.
Há momentos na vida, nós estudamos isso pela manhã, quando parece que o choro é a grande necessidade da alma. E nessa hora o que você faz? Você fica dando risada? Não, nessa hora nós choramos. Nessa hora nós choramos, nessa hora nós sofremos, tentamos sofrer junto, tentamos arrumar alguém para sofrer junto e dividir a carga conosco. Mas é impressionante que a Bíblia, ela não dá alimento para que o choro continue na vida. Ela não diz assim, então sim, viva sua dor e continue chorando, e vai, chore mesmo. Não, parece que ela tenta ser breve. É aquela que nos diz assim, olha, eu acho até muito chocante essa palavra, não é parte da minha realidade, todas as vezes. Mas é o que eu tenho como alvo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a Bíblia nos encorajando a encare e move on, vai adiante. Às vezes vai demorar 2 noites, às vezes 3, às vezes bem mais. Mas o que ela tenta dizer é que o caminho da alegria é mais vantajoso, mais fortalecedor, cria em nós forças, dá para mim esperança, gera em mim uma vontade de sorrir mesmo quando eu não conquistei e sei que vou conseguir. Mexe com o meu otimismo, mexe com a minha possibilidade de relacionamentos com seres humanos. Nas palavras do poeta Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, e ele conclui, é assim como a luz no coração. É algo que ilumina as emoções, que ilumina o sentimento, e por isso ele acreditava que era melhor e que é melhor. Mas eu não estou aqui, obviamente, para falar do poeta Vinícius de Moraes, estou aqui para falar da alegria na Bíblia. E eu quero começar com uma história linda, que acontece depois de alguns anos de cativeiro, quando o povo de Israel havia passado algumas décadas no cativeiro babilônico. Israel estava na sua vida, Israel entrou num processo de idolatria violento, Israel que foi chamado para acreditar em Deus, Israel que dizia o Shema Israel, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, de repente olha para os deuses da terra e começa a adorar esses deuses da terra. Esse processo foi crescendo, os profetas anunciando, para com isso, não é esse o caminho, o nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor, o Senhor dos céus e da terra, nada resolveu. Israel então finalmente foi levado ao cativeiro. Isso acontece em 586, com a destruição do templo. Claro que as ondas de deportações começaram um pouco antes disso, porque primeiro fizeram um cerco da cidade, durante o cerco já levavam alguns, depois iam invadindo mais, levavam mais alguns outros, teve um processo de deportação, até que estavam fora de Israel o melhor da cidade, o melhor de Jerusalém, e como sempre faziam os tiranos, deixavam os menos favorecidos, e os mais inteligentes, os mais estudados, levavam para servir a outra corte. O tempo passou, e Deus então restaura a sorte deles e leva-os de volta. Durante esse período de 70 anos, há relatos de tristeza, há relatos de desejo de voltar, há relatos de lembrança, de poxa, nós estamos aqui, nós não conseguimos tocar a nossa música, nós não conseguimos falar as nossas poesias, nós sentimos saudade de Sião, nós lembramos e choramos, nós olhamos para os rios e não conseguimos ser inspirados, até que Deus falou, chegou a hora e vai voltar todo mundo. Só que todo mundo não volta. E não volta por quê? Não volta porque isso iria uma vez mais alterar a zona de conforto adquirida. E a zona de conforto é que agora eles estavam nos jardins suspensos da Babilônia, cantados também na nossa música brasileira. E dos jardins suspensos da Babilônia, eles foram chamados para o desafio de construir e reconstruir a sua Jerusalém, reconstruir o seu templo, reconstruir a sua cidade. Então imagine você está tudo bem, sofrendo com algumas saudades, com alguns dramas crônicos. A saudade para quem vive fora é um drama crônico. Mas você fala, mas já está tudo bem agora, né? Eu tenho visto, tenho cidadania, tenho green card, tenho tudo o que eu preciso, e agora eu vou ter que voltar. E voltam alguns, outros ficaram na Babilônia. E debaixo da liderança
de dois homens, Esdras e Neemias, começa esse retorno e eles começam então essa reconstrução. Primeiro o físico, primeiro aquilo que causou muita tristeza de lembrar: Jerusalém não tem mais o seu templo, não tem mais a sede da nossa espiritualidade, não tem um lugar onde nós adoramos, sacrificamos, cantamos, aprendemos. E começa a edificação desse físico, e começa a reconstrução do templo, a estrutura da cidade. Primeiro o cimento, primeiro as pedras, primeiro o local onde vai agregar o povo e, consequentemente, a reconstrução da espiritualidade do humano, a sociedade que devia ser reconstruída na fé e na obediência do Deus de Israel. E nesse projeto, esses dois homens, Esdras, que era um escriba, este camarada decidiu, e a Bíblia nos diz isso, ele decidiu aprender mais, estudar mais, viver mais para ensinar. E o texto coloca nessa ordem. Ele decidiu aprender, viver para ensinar. Olha que interessante. E o seu ali companheiro, Neemias, era um copeiro. Alguém que experimentava o vinho ou as bebidas que o rei tomava para que ele não fosse envenenado. Então, alguém de muita confiança do rei, porque essa era a sua função. E aí eles partem para essa recuperação, para esta restauração. E aí eles percebem que as pessoas que lá estavam, as pessoas que foram, estavam com grandes problemas. Juntaram-se com os que ficaram e fizeram ali uma comunhão de gente com vários e vários dramas, porque eles haviam abandonado a espiritualidade. Então haviam todos os dramas familiares, haviam todos os dramas nos casamentos, haviam os dramas de como se comportar diante de Deus, havia os dramas do culto que não existia, havia os dramas das festas que não eram celebradas, de outras palavras, viviam em plena desobediência. E aí começa então esse processo, de uma vez que, olha, o templo começa a ser reconstruído, os muros reconstruídos, a proteção da cidade reconstruída, estamos tomando rumo, convida pessoas para vir morar aqui perto de Jerusalém, porque nós precisamos de gente, porque gente vai dar a estabilidade no nosso projeto social, no nosso projeto de reedificação, no projeto de ir até o templo, no projeto de aprender a lei. Começa a acontecer tudo isso. E um belo dia, neste processo, a história nos diz que Esdras, esse que era o escriba, esse que cuidava de letras, e que era o que a decidiu aprender, viver para ensinar, ele está lá falando, ele está lá explicando. E ele fazia questão, uma vez que o consciente ali da fé tinha ficado bem fraco, bem fragilizado. E ele decide então ler e explicar, ler e explicar, ler e explicar. Foi quase que um retorno. Volta para a letra A da cartilha, começa de novo para todo mundo reconstruir as suas bases. Transformar agora a tristeza do deixei a Babilônia, cheguei aqui, vou ter que começar do zero de novo. Lembre-se que naquela época nós não tínhamos as casas esperando para você ir lá alugar e comprar. Você mudava de lugar, você ia ter que construir a sua casa. Isso acontecia com a grande maioria. Somente grandes coincidências levavam pessoas a chegar numa cidade e falar: olha, eu estou alugando aqui um quarto. Não, as casas eram pequenas. Então, diante desse drama que envolve daí a espiritualidade, o recomeço, o deixei Babilônia, voltei para Jerusalém, tem uma esperança, tem uma lembrança, a tristeza já está ali como um elemento mais forte, ao invés da alegria. Claro, uma euforia presente. E neste dia de estudo, de ensino, de aprendizado, começa a dar um surto generalizado de tristeza. Eles estão ouvindo Esdras falar, eles já estão lá, eles não estão pensando em ir para Jerusalém, eles já estão lá, e ao ouvir, essa tristeza, esse choro começa a crescer. E diante disso, eles escutam a seguinte advertência. Neemias, nesse momento já empossado como o governador, em outras palavras, o que ia cuidar do físico, da sociedade, e Esdras, o que cuidaria da espiritualidade, descrito como o sacerdote, não só mais o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram: gente, este dia é consagrado ao Senhor Deus.
Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E é nesse contexto que então Neemias acrescenta o que nós lemos. Vai, sai, chega, para, vamos parar o estudo bíblico agora, parou. Se vocês estão tendo uma overdose com isso, então, para alegrar a alma, comida e bebida. Pensamento israelita sinônimo de festa. Festa tem que ter comida e bebida. Advertência espiritual tem que haver jejum e restrição de alimentos. Saiam, comam e bebam, olha que bonito, o melhor que tiverem, porque cada um tem o melhor. Mas aqueles que não possuem nada, aqueles que não têm, preste atenção neles e reparta. Por quê? Para que ninguém fique sem. Porque senão você cuida da sua individualidade, você bebe, você come, fica feliz e tem um cara lá que acabou de chegar, acabou de cruzar os rios, Tigre, Eufrates, veio lá da Mesopotâmia e está ainda sem base aqui. Então reparta a sua comida e a sua bebida. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam. E aí ele vem com essa frase linda, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor vai ser este impulso de força. A alegria do Senhor vai ser este alicerce. Vai ser a forma de você enfrentar. Enfrentar o quê? Por que eu estou chorando? Eu estava chorando porque ao ouvir o que ouvi, percebi a minha distância de Deus. Percebi quantas coisas deviam ser acertadas. E deixa eu te dar um exemplo de uma dessas coisas. Um dos grandes dramas que aconteceram naquele momento histórico foi o casamento entre tribos. E o drama da pessoa era: eu casei com quem não devia. E agora, o que eu faço? Eu casei seguindo ali o momento e agora vai ter consequências isso. O drama do: faz anos que eu não cumpro as minhas práticas espirituais para Deus, eu não celebro as festas, e era tão sério isso. Olha, se o natural da terra, ou aquele que vive entre vocês, ou o estrangeiro, todos vocês vão ter que prestar atenção nessas festas, nestes momentos, celebrá-la diante de mim. Olha, eu estou longe disso. Então é na tristeza, é aquela tristeza que você olha para trás e não tem mais como refazer o que não foi feito. Você pode ter um novo começo, mas eu não posso voltar lá atrás e falar: não, eu vou lá consertar. Não tem mais. É daqui para frente. Não há retrocesso que vá trazer a pacificação dos sentimentos. Eu tenho que deixar o que ficou, como cantamos hoje. E eu tenho que, a partir de agora, começar a construir este processo. Então, que não seja a tristeza, que não seja a consciência pesada, que não seja a sensação dos erros cometidos no passado, que eles não venham a deprimir nenhum de vocês, é a palavra de Neemias, mas pelo contrário, deixa a alegria, e não só a alegria por ela. Não é a alegria por si, mas é a alegria do Senhor. É a alegria que vem da fonte da vida. Essa alegria que podemos, quando recebemos ela, ter forças e mais forças para encarar os desafios da vida. E Neemias não está sozinho, o povo então ouve, o povo então obedece, e o povo passa por muitos e muitos dramas, mas esta palavra ficou ecoando na história, que o caminho para enfrentar erros do passado, desafios do presente e perspectivas do futuro é através da alegria do Senhor, quem quer nos fortalecer. E se você ficar curioso, livro de Neemias e Esdras vai ser uma boa leitura também para a semana. Agora, a alegria aparece também em outras narrativas bíblicas. Em Salmos 68, 3, olha que bonito. Alegrem-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus. Regozijem-se com grande alegria. Convite bíblico que é: olha, para. Você então está associado à integridade, retidão, justiça. Os justos. Você faça da alegria o seu molde de viver. Alegre-se. Salmo 97, 11, a luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração.
De novo, lembra daquele alinhamento? O Senhor nos chama primeiro para a retidão, para o óbvio da integridade, para aquilo que é o certo e que é errado. Eu entendo e escolho o certo, isso não depende da minha fé. E agora ele liga retidão, justiça e integridade com uma ação comportamental. E a ação comportamental é alegria. Alegrem-se. Nas palavras de Jesus, 70 dos seus discípulos voltaram muito felizes numa ocasião, dizendo: Senhor Jesus, nós estamos andando pela cidade e os possessos, os endemoniados estão sendo libertos. Senhor Jesus, nós estamos encontrando com o sobrenatural do mal. O mal dentro de um ser humano. Demônios dentro de seres humanos. E eles estão se submetendo. Nós estamos invocando o seu nome, o nome do Salvador, o nome de Cristo Jesus, e as pessoas estão sendo libertas. Isso é algo que traz, claro, alegria. Quando você vê o sorriso de alguém que estava endemoniado se transformar na alegria da leveza, do livre estou. Uma alegria incrível. Uma alegria incrível. Mas Jesus olha para eles e diz: olha assim, eu entendo bem essa história, eu vi na verdade Satanás caindo do céu como um relâmpago, sim, eu lhe dei essa autoridade que vocês estão usufruindo é minha, é em vocês, outras coisas vocês vão poder fazer sobre todo o poder do inimigo, não vai causar dano para vocês, não importa se vão fazer serviço, macumbaria, nome na boca do sapo, se vão fazer qualquer mandiga, não adianta nada disso, você não pega. Inclusive, se alguém um dia chegar para você e falar: cuidado que a fulana de tal está fazendo, fala: faça à vontade, faz o que quiser. Porque não há encantamento contra aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há. Pode falar o que quiser. E não é por causa da minha vida, nem por causa da sua, mas é por causa do sangue de Jesus que em nós habita. Então nunca precisa perder tempo, ficar com medo. Vou fazer isso. Faz o que você quiser, meu filho. Faz o que você quiser. Maior é o que está em mim, em nós, do que aquele que está no mundo. Temos o selo do Cordeiro. E Jesus confirma então tudo isso e diz: mas olha, vocês querem um motivo para se alegrar? Não é esse do poder sobrenatural. O motivo para se alegrar é porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Gente, é muito teórico isso, não é? Se alegrar com o nome escrito no livro da vida. Vamos fazer uma breve dinâmica. Quantas vezes você se alegrou nessa semana, ou em 2018, um ano, começou agora, você acordou e falou assim: hoje eu acordei feliz porque o meu nome está escrito no livro da vida. Nas férias, você estava lá na praia curtindo aquele mar maravilhoso, né? Tudo calminho, aí você falou: hoje eu declaro a minha alegria, porque eu vou para o céu, ruas de ouro. A gente faz isso. Ou eu sou muito pecador, ou nós juntos não fazemos. A verdade é que essa alegria além, ela envolve atenção e exercício. Ela envolve o meu engajamento com as coisas dos céus, para que me façam discernir que este é o maior bem que eu possuo. O maior bem que eu possuo é não temer a morte. É saber que se eu morrer, vai acontecer o que nós cantamos hoje: eu vou ver face a face aquilo que domingo após domingo eu venho cantar na casa de Deus, em qualquer lugar que eu estive dentro dela. Quando eu me aproximo dessa realidade, então cresce a minha alegria, da certeza da minha linda e abençoada redenção. E aí isso gera alegria em mim. Caso contrário, isso é teoria, lembrada geralmente no leito da morte. No leito da morte, ou diante das notícias ruins, aí nós lembramos da esperança, da alegria. Aí é comum isso acontecer.
É comum agora que eu vou morrer, estou firmaço com o Senhor. Não devia ser agora firme com o Senhor. Devia viver firme com o Senhor e pronto para morrer a qualquer momento. Que dessa forma morrer seria algo bom, porque eu me encontraria com Ele e não algo dramático. Mas não para por aí. Na igreja primitiva, num determinado momento, Paulo e Barnabé, expulsos do território, eles sacodem o pó dos seus pés em protestos, eles estão ali com uma certa raiva, caramba, o negócio foi feio aqui, eles decidem ir para outra cidade, mas Lucas adiciona o sentimento e o comportamento deles, dizendo, os discípulos, mesmo depois de serem expulsos dos territórios que eles queriam trabalhar, eles continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Alegria era o que movia, a alegria do Senhor, a consciência da missão, do significado. E assim a igreja de Cristo nasceu, a igreja de Cristo cresceu, a igreja de Cristo vive. Como me alegrar? Você não sabe a vida que eu tenho. Como me alegrar sabendo que segunda-feira os dramas me esperam? Como me alegrar sabendo de todas as preocupações que eu possuo diante das coisas que eu não tenho e quero ter e não sei se vou ter, e isso me deprime? Como me alegrar? Porque não estou fazendo o que quero, não consegui ainda o que sonhei, não sei se vou conseguir. Como me alegrar? E eu quero te dar algumas sugestões. Primeiro, perceba o que te faz feliz, o que te faz sorrir, e crie espaço para a manifestação desta alegria. A correria da vida às vezes suga nossa alma e a gente não consegue fazer aquilo que faz bem para a gente. Então crie espaço para que a alegria possa se manifestar. Porque daí mesmo diante dos dramas que você vive, você vai perceber que há a possibilidade de sorrir. Ao invés de só continuar no drama da vida, no drama da vida, no drama da vida, no drama da vida, mais uma semana e outra semana, e só o drama da vida e o drama da vida. Por isso que tem pessoas que chegam nas férias, precisam de 2 semanas só para desligar, para depois curtir, porque o peso está ali o tempo inteiro. Lembre-se também das alegrias passadas, reviva-as na sua mente. É gostoso trazer na mente o que eu passei, o que eu venci, o que me fez sorrir. Tem vezes que eu vou atrás até de piadas muito boas, que me fizeram a sorrir muito. E você sabe o que eu estou falando, principalmente nessa era de tantos vídeos, né? Tem vídeos que você vê 30 mil vezes, você dá risada as 30 mil vezes, é um inferno o negócio. Mas tem vezes que até isso eu preciso me abrir para deixar minha alegria crescer, para falar, poxa, deixa eu nutrir meu coração com algo leve, com algo que não tem um entretenimento gostoso. Quando eu vou num musical, eu passo uma semana dando risada que nem um bobo, porque eu fico com aquelas cenas na cabeça, as imagens, e aquelas imagens vão nutrindo meu coração e vão gerando criatividades e dali vão para outras áreas. Eu fico dando risada à toa na rua, porque fui no bendito Phantom. É incrível. Algo que faça a minha alegria acontecer. Aprenda a contemplar o belo. Aprenda a ver beleza. Aprenda a gozar da alegria da natureza, da criação. Desenvolva a alegria através da contemplação. Como vocês sabem, eu fiquei uma semana com a minha filha no festival de música. Foi uma semana caótica, porque eu estava cuidando do André, meu filho, cuidando da Camila. Tinha que estudar com ela a manhã inteira. Tinha que ir para a aula à tarde. Depois eu chegava em casa, tirava a Camila, pegava o André, ia para o parque para correr, para exercitar. Chegava no final do dia, eu estava exausto, ainda tinha concertos à noite. Foi pesado. Aí chegou no sábado, eu falei assim, acabou, então hoje de manhã eu vou deixá-los dormindo e vou sair para encontrar a minha maior alegria. Peguei o carro, fui para uma cachoeira, sentei nessa cachoeira e comecei a orar, e orar, e orar, e chorar, e chorar, e orar. E a alegria começou a vir, e aquele exercício gostoso. Gente, eu fiquei ali até secar. Não entrei na água, era do lado de fora. Mas quando eu sequei, a alegria me nutriu plenamente. Falei, agora eu vou para casa. Pronto para mais outros desafios.
aprenda a contemplar o belo que Deus repartiu com você. Aprenda a olhar para o belo e deixa o belo tocar o seu coração. O belo também que está no sorriso dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. O belo no sorriso dos seus irmãos. O belo no abraço caloroso. O belo que contagia, que contamina positivamente. A alegria do seu redor, pronta para ser tocada e adquirida. E alegre-se porque você e eu, nós fomos encontrados por Deus, porque nós vivemos num país que a igreja acontece de portas abertas. Nós não estamos com perseguição, não há ali um grupo de fuzilamento esperando a gente sair da igreja para enfrentá-los. Alegrem-se, alegremos-nos com a possibilidade de viver com significado e vocação nas palavras de Cristo Jesus, porque somos chamados para ser sal e luz, e que seja a nossa vida de trazer sabor e iluminar uma vida que venha com alegria, que contagia, e não com carrancas que separam e afastam pessoas. E sim, peçamos a Deus, Senhor, que 2018, que eu viva um novo estágio da alegria do Senhor na minha vida, e que seja ela a minha força, a nossa força, para encarar a vida e fazer desse ano um ano de muitos alcances, avanços, para a glória dEle e para a nossa alegria. Vamos ficar em pé e orar. Sim, Senhor, sim. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a confiar que a sua palavra é uma palavra de uma fé otimista. Ajude-nos a vivenciar mais e mais a alegria, Senhor. Nós convivemos com tristezas, com aflições, sim, mas nós queremos combater tudo isso pela alegria que é força. Então ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a encarar a vida com humor. Ajude-nos a encarar a vida, Senhor, com a disposição de contagiar pelo sorriso. E fortaleça-nos, Senhor, com a extrema e suprema alegria de que não só o significado nós temos para viver, mas temos significado também para morrer, pois nossos nomes foram escritos no seu livro. Ajude-nos em 2018, Senhor, a construir uma vida mais alegre. Ajuda-nos em 2018 a servir com mais alegria. Ajude-nos em 2018 a contagiar com alegria. Ao mesmo tempo que, Senhor, sim, dê-nos sempre o discernimento para os que choram, para que possamos chorar com os que choram, mas também sermos canais para dizer que ela dure uma, duas, algumas noites, mas que sejamos canais da alegria que vem pelo amanhecer, também através de mim na vida do próximo. Faz isso, Senhor, na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.